18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora 6h01 em Manaus, juntos mais uma vez em 100,7 aqui no melhor Mix do Brasil. Alô, equipe 18 horas, alô, equipe Rádio Mix, alô você, Karime Leão. Olá, Carlão, certo? Muito boa noite, tudo certo? Muito boa noite para você também, sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Legal, e você participe com a gente, participe conosco aqui no 18 horas. Estamos à sua disposição, hein? Até às 7 da noite, pelo WhatsApp, que é o 994887592. Dê um toque aí, Karine. Participa, tá valendo também a sua participação para você que nos assiste, nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda também a sua mensagem. A gente quer saber, né, Carlão? Sim. O que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas ou até passa uma pauta, levanta aí uma bola pra gente comentar também. É certo. Mix. Legal, vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Levantamento confirma que Manaus é uma das cidades mais caras do Brasil e do mundo. Amazonas registra recorde de queimadas no primeiro semestre de 2024. Dia de sufoco em Manaus. Falta de água deixa consumidores no calor desde a madrugada desta terça-feira. Eleições 2024, os ajustes para os lançamentos dos candidatos à Prefeitura de Manaus. Legal, 6h02, mais uma vez, boa noite para você na sua sintonia certa, seja bem-vindos e vamos juntos até às 7 da noite com esses e outros assuntos, os destaques desta segunda-feira, 2 de julho de 2024. 18 horas no ar. 18 horas. Olha só, Manaus está entre as cidades mais caras do mundo. A capital amazonense ocupa o lugar número 182 no ranking internacional de custos da vida entre cidade mais cara do mundo, entre 227 localidades pesquisadas pela consultoria Global Mercy. Pois é, Carlão, nada de novidade aqui pra gente, Sim, né? a gente tudo sente no bolso, Pois né? tudo é caro aqui. Bom, isso representa aí que Manaus está ficando mais cara a cada ano, segundo esse levantamento, esse ranking aí, porque no levantamento de 2022 para 2023, Manaus tinha subido aí 11 posições e estava ocupando o número 196 no ranking. Agora voltou a subir 14 posições aí, o que nesse levantamento não é bom, porque quanto menor o número, pior, por exemplo. Quanto mais pior, né? Exato, a cidade, ao contrário, quanto menor o número, quanto mais perto do 1, pior. Então, de 194, a gente pulou para 182, o que não é legal nesse ranking. Pra gente ter uma ideia, a cidade mais cara do mundo hoje é Hong Kong e está, claro, no número 1, ou seja, 194 ainda, 196 era ruim, mas não tão ruim, só que esse ano ficou pior, né? Foi para 182. Karime, Manaus é destaque no ranking como a única capital do eixo norte-nordeste com o nível de vida mais caro do país e em quarto lugar entre as capitais brasileiras. Carlão, e Manaus perde apenas para São Paulo, que ocupa o lugar número 124 na posição desse ranking aí. Depois vem Rio de Janeiro, Brasília, que são cidades mais caras que Manaus. Pois é, Karime, no Brasil a cidade de São Paulo aparece em primeiro lugar como a capital mais cara para se viver e subiu 28 posições em relação ao ranking do ano passado. E como você falou aí, Karime Leão, Hong Kong, na Ásia, foi considerada a cidade mais cara do mundo. Está em primeiro lugar, seguida aí por Singapura e 4 cidades suíças. São Zurique, Genebra, Brasileia e Berna. Pois é, tudo caro lá na Suíça, viu? Basileia, esse eu nem conhecia essa cidade. Basileia. Bom, Carlão, agora tem um outro ranking pitoresco, vamos colocar essa palavra, pitoresco, que saiu hoje e também inclui Manaus aí, que é o seguinte, Manaus aparece em destaque e é num ranking de um aplicativo para casais que querem se relacionar fora do casamento. Pular a cerca aí. Existe um aplicativo para isso, Olha tá? aí. Essa eu não sabia. Bom, vamos lá. Manaus ocupa o lugar número
15 desse ranking. O estudo analisou inscrições feitas para esse aplicativo aí nesse site de relacionamentos, digamos assim. Ele analisou as inscrições feitas entre o dia 20 de junho e 22 de setembro do ano passado. No ranking, Brasília aparece em primeiro lugar, seguida por Curitiba, Porto Alegre, Goiânia e São Paulo. Pitoresco esse aí, hein? Manaus, então, está no 15º lugar do ranking de quem quer pular a cerca. Pelo menos de quem fez o cadastro desse aplicativo, desse site de relacionamento. Uma boa amostra deve ter sido, né, inclusive. É interessante esse número, mas dizem por aí que há controvérsias, que Manaus tá lá muito na frente, que esse tipo de site... Manaus está em segundo lugar, é isso? Que está bem na frente, que esse site é para amador. Tá certo, eu também acho. Bom, a reportagem completa você pode conferir no site de notícias da Mix Manaus, que é o 18horas.com.br. Legal, confere lá, 6:06, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só aí, recorde de queimada é registrado na Amazônia no primeiro semestre de 2024. Foram mais de 13 mil focos de fogo no período de janeiro a junho, um aumento significativo em 61% em comparação com o mesmo período do ano passado, Carlinha, preocupante. Carlão, e esse índice aí, esse número já é o maior número de focos de incêndios aqui na região em 20 anos. Muito preocupante mesmo. Vamos acompanhar mais detalhes agora com Odinei Araújo. Desde que os focos de incêndio começaram a ser compilados em 1998 pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em apenas 2 anos foram registrados mais incêndios na Amazônia no primeiro semestre. Isso foi em 2003, quando 17.143 focos de incêndios foram registrados na região, e também em 2004, quando o número subiu para 17.340 focos. Na série histórica do INPE, os incêndios registrados agora em 2024 na Amazônia entraram para a 3ª posição no ranking de queimadas. Além disso, esse ano, o aumento das queimadas ocorre após 2 anos seguidos de queda no desmatamento. Para se ter uma ideia, em 2023, nos 6 primeiros meses do ano, foram registrados 8.344 focos de incêndio. Já em 2024, o número saltou para 13.489 focos de queimada no primeiro semestre. A alta de 61% no aumento de incêndios vai na contramão do desmatamento que continua caindo na Amazônia. Segundo Rômulo Batista, porta-voz do Greenpeace Brasil, as mudanças climáticas contribuem para esse aumento de incêndios florestais causados principalmente pela seca extrema na Amazônia no ano passado. Historicamente, é esperado um alto índice de desmatamento e queimadas na Amazônia entre os meses de julho a outubro. É onde a maioria dos estados passam pelo período de verão amazônico, caracterizado pela diminuição da chuva e da umidade relativa do ar e o aumento de temperatura, deixando assim a vegetação mais seca e sujeita ao fogo. Porém, no primeiro semestre desse ano já foram contabilizados pelo Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, 13.489 focos de calor. Este é o pior índice desde 2004 e a 3ª maior marca de focos de calor no primeiro semestre desde 1988, quando começou esse monitoramento. Além da Amazônia, os incêndios florestais atingiram também níveis recordes no primeiro semestre, tanto no Pantanal quanto no Cerrado. No Pantanal foram 3.538 focos desde o início do ano e no Cerrado 13.229 focos de incêndios, quase o mesmo que na Amazônia. A previsão é que a situação ainda piore, principalmente em setembro, época de maior calor. Com pouca chuva, a vegetação seca ainda mais, potencializando as queimadas, que infelizmente em sua maioria são causadas pela ação humana, conforme o porta-voz do Greenpeace Brasil, Rômulo Batista. A região está mais seca, o que está intimamente relacionado às mudanças climáticas, como já foi publicado para a ciência, que este, por exemplo, foi o principal fator que levou à grande seca registrada no ano passado. Quanto maior a temperatura, mais vulnerável a floresta está e mais sujeita a queimadas ela está também.
Outro problema histórico é que não há rigor por parte dos governos para punir os responsáveis pelos incêndios criminosos. Não adianta apenas multar quem incendeia o bioma. Também é necessário fiscalizar se houve o pagamento da multa, o que não ocorre historicamente na maioria dos casos. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 11 minutos, na verdade. Você no melhor mix do Brasil. E olha aí, hoje, logo cedo, hein, Karine Milhão e ouvintes. Foi fácil não, hein? Uma surpresa nada agradável. As torneiras sem água. Dezenas de bairros de Manaus ficaram aí, né? Sem água por conta de uma manutenção programada na estação de tratamento da Ponta do Ismael. Essa estação é responsável pelo tratamento e distribuição de mais de 700 milhões de litros de água diariamente. Praticamente toda Manaus sem água. Exatamente, porque olha, tanto de água aí é responsável pelo abastecimento de praticamente toda Manaus, como você falou. A gente estava até fazendo a conta aí dos bairros. Enfim, o serviço de manutenção começou às 5 da manhã já, né? Essa manutenção que bloqueou aí, que terminou, que rompeu e acabou com o fornecimento de água para a cidade, para a maior parte da cidade. Isso estava programado, tá? Para terminar às 5 da tarde. A gente conversa agora ao vivo com o repórter André Meirelles, ele que tem as informações a respeito de se a água já voltou ou não, que é o que todos nós queremos saber. André Meirelles, então, a previsão da concessionária que estaria voltando gradativamente a partir das 5 da tarde. São 6h12 em Manaus. E aí, temos água ou não? Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você, ouvinte, você que nos acompanha aqui pela 100.7, pelo YouTube. Olha só, as informações oficial da concessionária Águas de Manaus é que a partir das 5 da tarde de hoje começaria a voltar para todo mundo aí a partir das 5 da tarde, né? O abastecimento de água retornaria gradativamente, ou seja, ali pelos bairros mais próximos do complexo de produção de água Ponta do Ismael, na Compensa, na Zona Oeste, são os primeiros a receber o reabastecimento, né? Já os outros bairros, poucos mais longe, como o da Zona Norte e Leste, tem até 48 horas para retornar. Só que aqui nas minhas pesquisas, né, fazendo uma ligação aqui e ali para Compensa, para o centro, para o Japim, Petrópolis, estão falando aí que até agora, ó, nada de água, estão revoltados, inclusive, querendo tomar aquele banho. Todo mundo hoje de manhã cedo já tomando banho ali na banho de cuia, né, para quem guarda água, né, para quem não tem caixa d'água, lógico, né, gente? E aí guarda, como é meu caso, o caso do Carlão, tomou banho de cuia, né, Carlão? Fazer o quê? Tô doido por um banho bacana e pelo visto eu vou chegar em casa e vai ter um outro banho de cuia, né? É revoltante a situação, mas por que essa falta d'água? Segundo a concessionária, foi feita uma série de intervenções que vão desde a interligação de uma adutora no bairro Santo Antônio até a troca de registros no centro, na Praça 14 e também no Alvorada. As equipes, elas fizeram manutenção mecânicas preventivas, segundo aí a concessionária, para melhorias no sistema elétrico, e quem vai explicar mais essa situação pra gente é o gerente de operações da Água de Manaus, Lineu Machado. Vamos conferir. A paralisação de hoje, ela se deu por vários motivos, né? Periodicamente precisamos ter algumas paradas programadas para que a gente consiga colocar todo o sistema em ordem, fazer preventivas, mas nesse caso o mais importante, o principal motivo foi para que a gente ativar algumas estações, alguns melhoramentos e algumas extensões novas de rede, como por exemplo, no bairro da Glória a gente está ativando, colocando em funcionamento um novo trecho da adutora de 1.200, uma obra que já estava pronta, a gente aproveita o momento desse de parada. Estamos também colocando em funcionamento novos acionamentos dos motores e das bombas que abastecem a Zona Norte. Isso tudo é para trazer maior robustez e maior garantia no abastecimento de água. Aproveitando o momento, a gente já faz manutenções preventivas em todo o sistema elétrico e hidráulico das duas estações de tratamento do complexo da Ponta do Ismael. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do Lineu Machado, ele que é gerente de operações da Águas de Manaus, falando aí por que vários bairros estão, inclusive ainda até agora, né, sem água, né? Segundo ele, por conta dessa manutenção programada pela concessionária que interrompeu a produção de água no complexo da Ponta do Ismael, ali no bairro Compensa, na Zona Oeste. Essa interrupção começou às 5 da madrugada de hoje e, segundo as informações
informações, como a gente falou aqui, era para já estar voltando a partir de 5 da tarde, né? Então, aí começa a voltar e também tem todo um período de até 48 horas para que todos os bairros aí possam estar com as torneiras com água, como explica aí o Lineu Machado. Vamos ouvir. Estamos bem avançados para que isso aconteça e o abastecimento ele começa a voltar a partir daí de forma gradativa. Zonas mais baixas e mais próximas da estação vão ter o seu abastecimento regularizado antes, zonas mais distantes e com relevo elevado, elas demoram um pouco mais, até 48 horas. Não quer dizer que todos que estão abastecidos por essas estações vão levar 48 horas para ter seu abastecimento regularizado. 18 horas. Muito bem, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do Lineu Machado, gerente de operações da Águas de Manaus. Olha só, uma informação importante aqui é que, por exemplo, os hospitais aí, né, as unidades básicas de saúde, as escolas das zonas aí abrangidas pelos serviços, elas tem aí o abastecimento de carros-pipas por parte da concessionária, sim, mas pessoas que necessitam urgentemente de água pode solicitar, né? Pessoas que não podem ficar sem, pessoas que têm problemas de saúde. Mas será que tem? Com criança pequena, tem idoso, tem situações especiais que as pessoas necessitam desse tipo de atendimento especial. Afinal de contas, a responsabilidade é da concessionária de água. Então, ela tem como responsabilidade abastecer a água, já que essa foi uma parada programada. Só que eu já liguei, já solicitei por uma situação especial, não minha, mas uma situação especial, e não fui bem atendida e falaram que me negaram, disseram que não, que só escolas e hospitais. Ou seja, eu gostaria de saber, até para as pessoas responsáveis pela concessionária, como é que é, se é de verdade ou só vocês falam que é, e quando a gente liga a gente tem que falar alguma coisa, tem que pedir por uma situação mais especial, enfim, ou quem sabe os atendentes não estão orientados a respeito desse serviço, não é? Às vezes pode ser isso também, André. Exatamente, mas olha só, quem necessitar, precisar aí, vai ser feita uma avaliação de urgência por esse abastecimento de água que sai aí por parte do carro-pipa, né? Pode entrar em contato por meio desse telefone aqui, que também serve como WhatsApp, que é o 0800 092 0195, ou pode acessar o site aguasdemanaus.com.br ou baixar o aplicativo no celular também, e atendimento, repete novamente o número que é mais fácil da gente anotar, vai lá. Vamos lá, 0800 092 0195, 0800 092 0195, e aí você entra em contato, liga ou entra em contato pelo WhatsApp. E aqui, segundo eles, o serviço é gratuito e está disponível 24 horas, Karime, Carlão. Tá ótimo, então. Obrigada, André, pelas informações, e a gente espera que volte até mais o fim da noite, né, Carlão? Sem dúvida, Karime Leão. Valeu. 6h19, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Vamos agora falar sobre os bastidores da política local. Cíntia Blink já está aqui com a gente. Alô, aqui nos Cíntia. Estúdios. Cíntia, boa noite, Cíntia. Bom, tem aí os últimos movimentos dos pré-candidatos, que daqui a pouquinho vão ser candidatos, de fato, à Prefeitura de Manaus, e falta um pouco mais aí de 30 dias para os partidos definirem de vez as chapas, ou seja, quem vão ser os candidatos e os vices, que esse nome que a gente não tem, né? A gente está especulando aqui faz tempo. Conta aí pra gente essas negociações, esses ajustes, como é que estão, Cíntia? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão, e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Então, estamos chegando no momento de saber quem de fato são os candidatos, quem vão ser os vices. Esses nomes, né, eles precisam aparecer por uma questão de que a lei manda. Então, vai acabar com pré-candidatura. Agora a gente vai ver quem são de fato os candidatos, e isso também é um suspense, porque, né, tem vários nomes que podem se unir, nomes que podem sair. O que pode entrar eu acho mais difícil. Acho que já é a galera aí que a gente já conhece os nomes. Mas uniões podem acontecer, pessoas podem sair e tudo mais. A gente já tem algumas conversas, né? Que não é nem bastidor, já tá oficial a conversa que acontece. Por exemplo, Roberto Cidade pode ser
que ele não seja o candidato, ou pode ser que Alberto Neto não seja o candidato, se de fato acontecer a união aí do PL com a União Brasil, mas pode ser que seja Roberto, tendo como vice aí, disputando esse lugar de vice, Débora Menezes e deputado delegado Péricles. E esses 3 nomes estavam muito unidos ali com o governador Wilson Lima no camarote lá em Parintins. Durante o festival deu para conferir isso de perto. Já Alberto Neto tomou café aí com Maria do Carmo, sinalizando uma posição do PL talvez com o Novo, seria uma nova aliança. Quem não gostou desse café ter acontecido foi Alfredo Nascimento, né? Porque enfim, a gente está vendo Alberto Neto tomando uma postura, tentando tomar um lugar ali de ele sim vai ser o candidato, independente do que aconteça com Roberto Cidade. Então a gente não sabe como vai ficar isso. Agora, falando de Davi Almeida, surgem nomes também para quem vai ser o vice. O nome de Renato Jun ainda está muito forte. Ele fala que quer ter uma composição que faça sentido ali para quem o apoia, né? Que são os senadores Eduardo Braga e Omar Aziz. Mas, ao mesmo tempo, a gente não viu sair das secretarias aqueles que realmente fazem parte ali de uma aliança que revelam, né? Essa aliança que seria Jesus Alves, que é uma ligação ali de Eduardo Braga, que faz parte dessa parceria de Eduardo Braga, por isso está ali na prefeitura. Enfim, então a gente, ao mesmo tempo que vê Davi Almeida dizer que quer compor com quem o apoia, ele faz uma sinalização muito mais para uma chapa puro sangue, porque pode ser Renato Júnior, pode ser Chádia Frasch, pode vir um outro nome que ninguém tá falando, que ninguém tá sabendo ainda, pode acontecer, dá tempo disso. Já a Mamandel a gente ainda não tem muito para chutar, né? Quem vai ser o vice dele, quem poderia ser, mas pode ser que venha aí uma mulher. Ele já deu algumas pistas de que pode ser alguém de fora, que está de fora da política hoje. A gente não sabe se isso quer dizer que é alguém que nunca foi político, alguém que está sem mandato. A gente tem que continuar acompanhando. Mas o fato é que está chegando num momento que esse suspense vai ter que acabar. Karime, Carlão. Cintia Blake, tem uma outra eleição também programada aí, fora essa, para prefeito e vereadores, que é a eleição para presidente do Tribunal de Justiça. Inclusive, o desembargador Jomar Fernandes é atualmente o favorito para voltar à presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas. É isso? Isso. Hoje a gente tem a Nélia Caminha, tá? Nélia Caminha Jorge como atual presidente do Tribunal de Justiça. E aí tá faltando um mês para essa eleição. Essa eleição ela vai ser tá mais perto, né? A gente passa um tempão falando da eleição para prefeito e para vereador, mas essa outra eleição também é bem importante, porque a gente está falando de quem vai ficar à frente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Quem vai sentar no lugar aqui hoje é a Nélia Caminha Jorge. Há um movimento também muito grande aí, como você falou, Carlão, para ser o Jomar Fernandes. Ele hoje, ele é corregedor geral de justiça e ele alcançou esse cargo de forma unânime, há uma votação também, e ele alcançou esse cargo de forma unânime hoje. Há um movimento para que seja ele e não tem concorrência. Por enquanto, né, não está tendo uma disputa. É possível que ele seja consagrado de fato aí como o novo presidente. Mas falta um mês para a eleição e eu trago informação para você conforme a coisa vai andando. A gente tem esse nome aí muito consolidado, digamos assim. Karime, Carlão. Blink, a gente chegou a falar aqui na segunda-feira sobre o aumento de dias de recesso dos deputados da Assembleia Legislativa de 15 para 30, né? Você noticiou aqui com a gente, ok. E todo mundo achou de boas. Só o Comitê de Combate à Corrupção que se manifestou, não é isso? Eu acho que estava todo mundo focado em outra coisa, né? Boi, né? Todo mundo torcendo, quem sabe o festival. Exatamente. A Comissão de Combate à Corrupção fez uma nota pública falando que os deputados custam caro e por isso eles deveriam apresentar mais produtividade. Esse custo alto tinha que ser revertido em qualidade do parlamentar, apresentar ali mais produtividade. E aí, abrindo aspas para eles fazem até uma sugestão. Falou assim: solicitamos que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas reveja o seu ato de ampliar o recesso parlamentar ou que o Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas promova medidas judiciais necessárias. Ou seja, dá um puxão de orelha tanto na Assembleia Legislativa quanto no Ministério Público do Estado do Amazonas. A Assembleia que não veio a público dizer por que entendeu que era necessário aí mais 15 dias, né? Que eles originalmente já têm 15 dias de recesso, assim como
Câmara tem 15 dias de recesso. Aí, por que ampliar? Por que é importante deixar esses 30 dias? Lembrando que eles estão de férias do plenário. Essa sempre é uma resposta padrão, né? Estão de férias do plenário, mas os gabinetes continuam funcionando. Eles estarem de férias do plenário não significa que eles não estão trabalhando, não estão fazendo nada. Mas por que o plenário é importante? Porque é no plenário que acontece ali votação, apresentação de lei, toda a tramitação que é dever de um parlamentar, né? Principalmente a criação e aprovação de lei. E quando o plenário está funcionando, é como a gente vê o salário dele chegar. Então, tanto que quando falta, tem um desconto. A não ser que ele dê aquela justificativa, que sempre acontece, né? Das mais amplas. Tem aí um cardápio bastante variado de justificativas para você poder faltar sem perder ali, sem ter um desconto no salário. Então, fica aí a nota de repúdio e de sugestão do Comitê de Combate à Corrupção, querendo saber por que mais 15 dias. O que está acontecendo para vocês terem mais 15? É melhor rever esse ato. MP, por favor, faça alguma coisa. Em resumo, foi isso. Ei, Cíntia Blink, recentemente nós vimos o prefeito Davi Almeida, né, num discurso meio que... Um discurso meio reconciliador em relação ao governador Wilson Lima, tipo levantando uma bandeira branca, né, sinalizando uma possível, né? Mas parece que agora não. Ele já está agora dando sinais de que ele não quer mais o apoio do governador. Está tendo aí né? Tudo muda o tempo todo, né? É uma alternância constante. A gente viu eles aliados num primeiro momento, tanto que foi Davi quem colocou o Tadeu ali do lado do Wilson, né? Tadeu de Souza, eu falo que é o vice atualmente de Wilson Lima, que hoje virou uma pedra no sapato de Wilson gigantesca. Ou seja, o prefeito ajudou ele a se eleger para governo, é isso? Ajudou, mas colocando um dele ali. De forma que quando o Wilson quiser, por exemplo, sair para eventualmente disputar um Senado, o governo fica na mão de um parceiro de Davi Almeida. Uma jogada política boa de Davi. Só que ao mesmo tempo ele não tem essa resposta do Wilson Lima, né? No meio do caminho houve aí uma mudança na relação entre os dois e agora Davi Almeida, primeiro ele sinalizou no aniversário de Wilson Lima, né? Fez aquela manifestação de parabéns e tudo mais e tal, mas agora ele fala, olha só, preciso do Wilson pra nada, não? Claro que não com essas palavras, mas basicamente foi isso, apontando para o governador que a saúde do estado não tá bem, as pessoas acabam confundindo e pensando que é trabalho da prefeitura. E ele reforça que a saúde municipal é a melhor do Brasil. A saúde municipal de Manaus, segundo Davi Almeida, é a melhor do Brasil. Então a relação entre os dois não está nada boa, continua distante. E Davi reforça que deixa ele lá, que eu quero eu aqui, e é isso. O Davi bem que tentou, né? Mas parece que o Wilson Lima não. A gente não entende o que aconteceu nesses bastidores, mas que Davi fez um movimento querendo aproximar. Aconteceu, né? Nós vimos, foi diante dos nossos olhos. Ele não aceitou, meio que essa mexida, né? Lembra que a resposta dele foi super seca, super um gelo? Ele respondeu, nós trabalhamos, né, com todas as prefeituras da mesma forma, dizendo que não é nada especial. Ninguém, não é que eu gosto de você, é porque eu sou governador, você é o prefeito e eu sou obrigado a fazer isso aqui, meio que foi isso. Cíntia, é isso aí. Eu trago mais informação pra você amanhã. Amanhã, tá bom. Ok, obrigada, Blink, até amanhã. Fechou, Cíntia. 6h29, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue aí, hein? Daqui a pouquinho, às 18 horas, você vai saber. Lá em Brasília segue proposta para incluir proteína animal na cesta básica. Nosso assunto em instantes, já. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira. Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, Carlão, para amanhã, previsão de sol com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva tarde à noite. Tomara que caia, né? Essa chuva está prometendo desde segunda-feira. Hoje foi quente. Exato. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 15%. A umidade relativa do ar fica entre 66% e 97%. Olha o nosso Rio Negro, hein? O nosso Rio Negro continua descendo num ritmo ainda muito lento.
De ontem para hoje, o nível das águas no Porto de Manaus baixou mais 1 centímetro, ficando agora em 26 metros e 78 centímetros acima do nível do mar. Olha só, em secretarias de saúde do estado e do município devem criar um procedimento padrão para receber e apurar denúncias de violência obstétrica nas maternidades, Karine. Então, Carlão, a recomendação é do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Obstétrica, formado pelos Ministérios Público Federal, Estadual e da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Vamos acompanhar mais a respeito do assunto agora com Diné Araújo. A direção das unidades de saúde do Amazonas, quer seja da rede estadual quanto municipal, tem que averiguar previamente todos os relatos de violência obstétrica recebidos, quer seja por meio das ouvidorias ou de algum outro canal. E a determinação para que a direção apure essas denúncias tem que partir da Secretaria de Saúde ou do Estado ou do município. Essas determinações compõem a recomendação do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Obstétrica, formado pelos Ministérios Público, Federal e Estadual e a Defensoria Pública do Amazonas. A recomendação também determina que seja criado um procedimento padrão para receber e apurar as denúncias de violência obstétrica nas maternidades públicas do Amazonas. Para a vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Amazonas, Alessandrine Silva, padronizar o recebimento e o trato das denúncias contra a violência obstétrica é fundamental para que a sociedade saiba o que será feito com relação à violência que as mulheres sofrem na hora do parto. Pode também impactar significativamente no recebimento das denúncias, já que agora as mulheres elas poderão, a partir da atenção a essa recomendação, compreender quais procedimentos serão realizados em relação às suas queixas, o que será feito de fato e, além disso, a gente vai poder observar também mais nitidamente o compromisso do Estado com a vida das mulheres, né? Entender a partir do recebimento da denúncia, da análise da denúncia, da apuração da denúncia, quais procedimentos foram adotados em relação a profissionais ou outros casos aí relacionados à violência obstétrica. Além disso, segundo a advogada e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados no Amazonas, Alessandrine Silva, através dessa recomendação do Comitê de Enfrentamento à Violência Obstétrica, também será possível observar a situação de forma jurídica. Enquanto ferramenta jurídica, nós vamos poder observar quais foram as tratativas do Estado em relação às violências, né? Acho que, em geral, a gente pode dizer que essa recomendação, se for atendida, nesse sentido de padronização mesmo dos procedimentos, nós teremos uma ferramenta importantíssima de enfrentamento à violência obstétrica dentro das maternidades, mas também enquanto um instrumento jurídico. O Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Obstétrica foi criado em 2016 por iniciativa do Ministério Público Federal para proteger os direitos das mulheres gestantes no período que vai da gravidez ao pós-parto. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 34 minutos. Você está no melhor Miss do Brasil, Karine Leão. Lembrando aí que os nossos ouvintes podem participar pelo 99488-7592. Participe conosco. É o nosso WhatsApp, né, Carlão? Ou Sim. também para quem nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Ok, 6h34 agora. Mix. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o presidente da Associação dos Praças do Estado do Amazonas, Gerson Feitosa, que vem pressionando o governador Wilson Lima a cumprir decisões judiciais que beneficiam os militares com promoções da carreira. Muito boa noite, seja bem-vindo aos estúdios da Mix, aqui ao programa 18 horas. Então, essas promoções já foram reconhecidas com liminares pela Justiça, mas o governo se recusa a pagar. Como é que pode, né? O governador está cometendo
havendo nesse caso aí algum crime de responsabilidade, e por isso a associação pediu até a prisão do governador Wilson Lima? É isso. Primeiramente, agradecer o espaço na Mix. Karine, muito boa tarde para todos que estão nos ouvindo. Ter o privilégio de estar falando com os teus ouvintes é muito bom. A gente é que agradece a presença. Mas, Karine, é o seguinte, o governador do estado do Amazonas vem realmente reiteradamente inovando, inclusive, porque a gente tem uma experiência longa. Eu tenho 10 anos que estou à frente desses movimentos e de associações referente à parte reivindicatória da Polícia Militar, e eu nunca tinha visto algo parecido. Veja bem, no dia... Fiz um pequeno cronograma aqui da situação que se encontra. No dia 22 de abril, nós protocolamos a ação de 2023, ou seja, tem mais de um ano. Após dia 5 de maio, o desembargador Cláudio Hessing proferiu a primeira liminar, determinando que o governador cumprisse e promovesse 1.368 policiais militares. Não foi cumprida. No dia 8 de maio, o mesmo desembargador refaz a decisão dele e amplia os efeitos dessa liminar, ou seja, a segunda liminar, e o governador também não cumpriu. O governo recorreu ao STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. A presidente do tribunal, no dia 16 de maio de 2023, determinou que o governador negou o recurso e determinou que o governador cumprisse a liminar. Também não foi cumprida. Ocorre que o processo continua andando. No dia 15 de agosto, ou seja, vejam bem, começou isso em abril, maio, junho, julho e agosto. O governador, o tribunal todo, o tribunal pleno, ou seja, todos os desembargadores, por unanimidade, determinaram que o governador cumprisse as promoções de 1.368. Ocorre que não foi cumprido. Inclusive, eu estou com todas as decisões judiciais aqui. Então, os documentos são todos aqui, estou vendo. E, após isso, a desembargadora presidente do tribunal multou o Estado em R$10 mil por dia. Essa multa está correndo até agora, inclusive. Ele está pagando? Não, não foi recolhido o valor. Já está passando de R$300 mil a multa. Sim. E até o momento o Estado não cumpriu. Ocorre que isso é muito grave, porque se nós estamos no Estado democrático de direito, todos os poderes têm sua representatividade. O judiciário é a última instância. Quando ele dá a palavra, é que se cumpra. Quem não concordar, que recorra. Ou deveria se cumprir ou então se recorra. Exatamente. Né? E é tão grave, eu digo que é tão grave, porque no artigo 55 da Constituição do Estado está lá dito. No artigo 55, inciso 7º, diz que é crime de responsabilidade do governador do Estado não cumprir ordens judiciais e decisões. Ou seja, na nossa Constituição Estadual, o governador, à luz dela, está cometendo crime de responsabilidade, para começar. E o que é mais grave ainda, quando nós vamos à Constituição Federal, o artigo 34 diz que é caso de intervenção federal, ou seja, o governo federal poder intervir no Estado, ou seja, tirar o governador ali do jogo, assumir o poder para cumprir as decisões judiciais que não vêm sendo cumpridas. Nossa, é muito grave mesmo. Então, pode falar. Eu queria saber como que os militares, os policiais militares, devem, é claro, estar sendo afetados e muito com esse não cumprimento aí das decisões. De que maneira eles estão sendo afetados? Olha, veja bem, a situação na Polícia Militar é terrível. É talvez a pior situação que nós estamos vivendo em muitos anos. Vocês lembram que eu já vim aqui outras vezes e logo que o Wilson Lima entrou, fizemos diversas denúncias. De lá até aqui a database está congelada. Vejam bem, em 2018, 2019, nós estamos em 2024 e a database está congelada. O governador deve incríveis 30% de database, ou seja, o policial perdeu 1/3 do salário e até agora não foi reposta a database. Aí vocês até noticiaram que nós ganhamos na justiça 12, alguma coisa. Fardamento. O governador não paga fardamento desde 2022. Ou seja, o policial ou tá tirando do bolso para vestir a farda, ou tá indo com a farda, a matrapilha que tem. Meu Deus. Nós não temos, até agora, por parte do governador, nenhuma possibilidade de promoção. Além de ter acabado com a promoção, a nossa lei de promoção foi tornada, parte dela já inconstitucional, e de resto ele não cumpre a lei de promoção desde 2022. Ou seja, a última promoção que tem é essa, que é fruto dessa decisão judicial reiterada que o governador não cumpre. E não tem perspectiva nem de promoção, porque inclusive as atas de promoção têm sido anuladas na CPP. Essa é a realidade da Polícia Militar. É precária, a situação, posso dizer para vocês que é precária. Inclusive, eu fui instruído, a gente está numa interlocução junto com o Ministério da Justiça, e eu conversei com interlocutores do ministro Ricardo Lewandowski, de pessoas ligadas ao ministro Lewandowski, e a gente foi instruído para fazer um movimento que infelizmente é necessário. Eu quero aqui reiterar o papel do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Amazonas tem sido seríssimo. A presidente do Tribunal de Justiça, os desembargadores, aonde a gente tem recorrido, a nossa última instância é o Tribunal. E o Tribunal tem determinado, não só para a gente como para a Polícia Civil, que se incumpra, que se faça as promoções, mas o governador vem desrespeitando o Tribunal de Justiça, inclusive desrespeitando o STJ, né? Local onde ele é réu, inclusive, no STJ o governador é réu, e ele desrespeita esse mesmo tribunal. O presidente do tribunal mandou ele cumprir a liminar no passado ainda, até agora ele não cumpriu. E nessa interlocução foi pedido que a gente faça uma representação no Ministério Público Federal,
procure imediatamente a presidente do STJ através de um ofício, e nós iremos fazer isso. A partir de amanhã nós estaremos protocolando no STJ um ofício para a presidente do tribunal, pedindo para que ela, de imediato, verifique essa situação de descumprimento de liminar que tem mais de um ano. Faremos o mesmo no Ministério Público Federal aqui do Amazonas e noticiaremos também o Procurador-Geral da República. Essas são as 3 ações que a PEN irão fazer após nós termos uma interlocução com o Ministério da Justiça e verificarmos o que poderia ser feito. Foi a instrução que nós tivemos, inclusive o que consta na legislação e é o que cabe. E se o seu governador não cumprir as ordens judiciais, é assim que vocês vão proceder, é isso? Não, nós faremos, porque ele já não está cumprindo, né? Então isso já vai acontecer. Já amanhã, está acontecendo. Amanhã nós iremos protocolizar somente nesses órgãos para que a gente tenha um conhecimento da situação que se ocorre. Vejam bem, é muito grave. Aqui vale você ter uma democracia, ter um Estado, né? Ter toda a representação dos 3 poderes e não poder contar com eles. Você vai recorrer a quem? Quando você entrar na justiça, você está pedindo, olha, já que ninguém cumpriu, que a justiça assim faça. Lá em 1789, quando Montesquieu resolveu separar os poderes, era porque o rei tinha todo o poder. Sim. E até onde eu sei, o governador do Estado não é rei. Não. Nós vivemos numa democracia, então não pode um governador ter todo o poder nas suas mãos ao ponto de não cumprir decisão nem do Superior Tribunal de Justiça, nem liminar, nem do Pleno Tribunal de Justiça. Não é possível que a gente viva numa situação dessa aqui no Amazonas. Sem dúvida. Agora, só reiterando, né, para esclarecer para a nossa audiência, o governador Wilson Lima, ele é réu no Superior Tribunal de Justiça, tá? Enfim, o relator, o ministro Francisco Falcão, ele votou no sentido de aceitar a denúncia e abrir procedimento criminal contra o governador. O relator aponta que o Wilson Lima, os crimes, né, como dispensa de licitação, fraude em licitação, aumento abusivo de preços e sobrepreços, eu estou falando no caso da compra dos ventiladores pulmonares, na época da pandemia de Covid-19, e peculato e também de ser líder de uma organização criminosa aqui no estado do Amazonas. São esses os crimes que o governador Wilson Lima é réu no Superior Tribunal de Justiça. Agora, voltando aqui para o estado do Amazonas, né, para as pessoas, para os militares, a gente está falando de quantos militares que seriam beneficiados caso todas essas liminares fossem acatadas pelo governador. Quantos seriam promovidos, por exemplo? Bem, Karine. Seria um universo importante. Sim, são 1.368 policiais militares que constavam nessa ata. O governador deve a promoção, segundo o levantamento da PEN, inclusive eu atualizei hoje, mais de 811 ainda. 811 ainda não foram promovidos. Por que outros foram? Porque o governador tem feito acordos onde o policial abre mão do direito que tem para tentar garantir essa promoção. Inclusive tem um fato que me traz à memória agora que é muito triste. Eu tenho um amigo policial militar da minha turma, chama-se Leonardo Moreira. Ele é policial de 2011, ele era cabo da Polícia Militar e estava nesse mandado de segurança aqui aguardando sua promoção. Ocorre que ele teve o infortúnio de passar mal alguns meses atrás e faleceu por um infarto fulminante. Nossa. Ele tem um filho que tem o mesmo nome do meu filho, o Arthur, e a esposa, ele deixou o filho e a esposa e faleceu. E ele aguardava, sempre me cobrava, o governo cumpriu essa decisão. Eu fico triste por não poder entregar na mão dele essa promoção. Eu fiz de tudo que eu pude e estou fazendo até agora à frente da associação para garantir que a promoção dele seja respeitada, mas infelizmente ele se foi de uma forma sem que a promoção ocorresse. E hoje eu faço isso em nome, principalmente, além de todos os outros militares, mas em nome do filho dele, do Arthur, que tem o mesmo nome do meu filho. E assim, a gente pode garantir que a gente vai lutar incansavelmente para que isso seja respeitado, porque a gente teve muita luta por construir essa lei, sabe? Essa lei foi fruto de uma guerra, nós fomos à greve, eu liderei essa greve junto com outros militares e nós vencemos, e hoje a lei está aí para garantir direito mínimo, que é uma promoção, direito à ascensão na carreira, e o policial, infelizmente, não vai poder ter esse prazer em vida. Meu amigo Leonardo, em seu nome, eu posso lhe garantir que enquanto eu tiver força e estiver à frente da PEN, nós permaneceremos lutando dia a dia para que a sua promoção e a promoção dos demais colegas seja respeitada. Não é possível que no nosso estado impere o poder de um homem só. Eu vejo que o senhor ficou emocionado, os olhos embargados de lágrima ao falar aí do seu amigo, sem dúvida alguma. Carlão. Então, os senhores estão realmente, né, nesse processo aí para que o governador cumpram as ordens judiciais. O senhor acha que isso vai ser possível agora com essas medidas e
caso não seja, como fazer para que, né, o governador cumpra realmente esse processo aí? Carlão, nesse sentido, assim, o STJ, né, tem um poder para, nesse caso, como há um descumprimento direto de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, essa proferida em 16 de maio, a presidente do tribunal, ela pode solicitar ao Procurador-Geral da República que ele peça intervenção no Estado para que se faça cumprir essas decisões. É único e exclusivamente para isso. Então, nós vamos entrar com essas medidas com pedido de intervenção para garantir que a decisão seja cumprida. Não é uma intervenção que vai tirar o governador do poder, para quem se entenda. Se ela vier a ocorrer, o que vai ocorrer é que o Superior Tribunal de Justiça vai intervir no Estado, publicar as promoções no Diário Oficial e depois devolver o poder ao governador. É assim que funciona. É nesse sentido, nós vamos buscar, junto ao Ministério Público Federal, aos poderes constituídos, para que o governador respeite a democracia, respeite a Constituição do Estado, respeite a Constituição Federal e, acima de tudo, respeite o povo amazonense. Ele é servidor público, ele não é dono do Estado. Tá, então esses são os últimos passos e a gente deseja que, claro, que o movimento tenha sucesso, né, Carlão? Que vocês consigam o que é de direito. Exatamente. Ninguém está pedindo nada exorbitante, nem inventando regras do jogo. É uma situação que já existe, que já está... Cumpra-se. Exato, cumpra-se a lei, a Constituição, porque, como o senhor falou, existe toda uma hierarquia do judiciário que tem que ser cumprida. Deve ser cumprida. O Estado do Amazonas assim, uma inovação, porque assim, eu tenho uma experiência de grande tempo. Além de presidir a PEN, eu também faço parte da Associação Nacional dos Praças da ANASP. E assim, essa situação que se aplaca aqui no Amazonas, inclusive eu posso dizer a vocês que ela ocorre também em termos na Polícia Civil. Há decisões judiciais em relação a policiais civis que também não estão sendo cumpridas pelo governador do Estado. Há situações também na saúde. Então, assim, não é uma coisa isolada em relação à segurança pública. São nas áreas mais importantes do Estado, então, como a saúde. A gente não tem como permanecer dessa maneira. Se há uma decisão judicial, cumpra-se. O governador não concorda com a decisão. Ele tem a PGL, ele tem os meios para recorrer, ele recorra, ele vá para o judiciário, recorra, apresente a defesa dele. Agora, não cumprir é inaceitável. Que faça de meio das formas legais, né, previstas na lei. Okay. Muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente hoje aqui a respeito de um tema muito importante. Muito obrigada. Muito obrigado, Karim. Muito obrigado aos ouvintes da Mix. Se precisarem, estamos sempre postos aqui para poder esclarecer. Nós estamos também sempre à disposição. Muitíssimo obrigada. Conversamos com o presidente da Associação dos Praças do Estado do Amazonas, Gerson Feitosa. 6h47, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. É agora, né, Carlão? Vamos lá para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Seja bem-vindo ao 18 horas também. Então, Cadu, vamos lá, né? Está em discussão em Brasília incluir proteína animal na cesta básica, certo? Mas o que a Câmara dos Deputados, que analisa a proposta, entende por proteína animal, né? Estamos falando que vai ser incluído carne, filé mignon ou, sei lá, pé de galinha. O que seria essa proteína? Ovo. Né? Pois é, o que essa picanha. Picanha, será que é picanha? Picanha é legal, né? Porque eu vi uma frase da declaração do presidente Lula que vai ser incluída a carne, a proteína que o povo come. E aí, que ele acha que o povo come? Vamos lá. Explica isso pra gente, Cadu. Boa noite. Olha, tá difícil explicar o que o presidente Lula disse, né? Porque eu também sou pobre e eu como de tudo, né? Pronto. Todos nós comemos de tudo, né, Karine? Boa noite pra você, minha querida. Um pouquinho noite, de tudo, né, Cadu? Um pouquinho de tudo, né, Carlão? Boa noite, meu querido. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Ô, Karine, essa é uma proposta, essa questão de incluir a carne na cesta básica. Ela vem evoluindo desde hoje aqui na Câmara dos Deputados, em meio a essas discussões sobre a regulamentação da reforma tributária. O problema é que embaralhou tudo, viu? Ninguém sabe como é que vai ser. Por quê? O texto da regulamentação da reforma que foi enviado pelo governo federal prevê uma alíquota reduzida de 60% sobre a carne bovina, carne suína, pescados, frango, caprinos, derivados, enfim, proteínas de modo geral. Só que aí o presidente Lula, em mais uma entrevista, ele disse hoje que apoia incluir as proteínas na cesta básica com zero imposto.
Porém, ele quer taxar as carnes chiques. Isso aí abre aspas e fecha aspas, né? O que são, afinal, essas carnes chiques? Pronto. Isso inclui o quê? Picanha também, né? A tal da picanha da campanha política? Então, eu trouxe aqui, então, um trecho da entrevista pra gente ouvir junto. Vamos lá. É o seguinte, você tem, sabe, vários tipos de carne. Você tem carne chique, de primeiríssima qualidade, que o cara que consome ela pode pagar o impostozinho. Agora você tem um outro tipo de carne, que é a carne que o povo consome, né? Frango, por exemplo, você tem imposto. O frango faz parte do dia a dia do povo brasileiro. O ovo faz parte do dia a dia, sabe? Então, uma carne, sabe, um músculo, uma fêmea, um colchão mole, sabe? Tudo isso pode ser evitado. Eu não entro em detalhe porque tem muita gente importante trabalhando nisso. Mas eu acho que a gente precisa colocar a carne na cesta básica, sim. Sem que haja imposto. Você pode separar a carne, você pode selecionar a carne. Você vai comprar uma coisa importada chique, tem que pagar imposto. 18 horas. E a gente conferiu a fala do presidente Lula tentando explicar o que seria uma carne chique, o que seria uma proteína que ele entende que o povão come. Tá difícil, né, Cadu? Tá muito difícil. Galinha, ovo. Mas vamos lá. Tá difícil, a gente. Karime, é aquela jogada populista, né? Sim. Na reforma tributária. O jogo agora é esse aqui. O presidente Lula, ele quer beneficiar os mais pobres, zerando o imposto sobre as carnes menos nobres, né? Só que os pobres também comem, né? Vez ou outra, a carne chique, né? Alcatra, colchão mole, contra filé. Gente, é uma discriminação essa fala de... Não, mas a picanha. Né? Ele tá jogando essa bucha pro Ministério da Economia resolver, porque quem é que vai classificar isso? Como a gente disse, a gente come de tudo, né? O Carlão, você, vez ou outra a gente come uma picanhazinha, vez ou outra a gente come uma carne cozidão, aí um cozidão de carne. Pois é, tem dia que a gente come uma paleta, uma agulha na pressão, enfim, né? Então essa virou uma grande polêmica, viu? A oposição vem pegando no pé do governo, dizendo que o presidente Lula teria prometido picanha pro povo e agora vai dar pé de galinha. Só que o governo dessa vez, ele ganhou o apoio da bancada ruralista, que obviamente tem absoluto interesse em incluir as carnes na cesta básica com imposto zero. Sim. Tanto que vocês estão fazendo aquela pressão para que o governo coloque imposto zero, coloque as carnes na cesta básica. Virou uma disputa política e de mercado também. Importante a gente frisar. Então vamos seguir acompanhando mais esse capítulo da novela que entrou do Neida, Karime e Carlão. Cadu, olha só, depois de outra fala desastrosa aí do nosso presidente Lula, o dólar foi a R$5,70. Lula disse, abre aspas aí, olha só, ele disse o seguinte: há um jogo de interesse contra o real, ele disse. Cadu, para quem foi essa direta, né, do presidente? Essa crítica foi interessada pro Banco Central, Cadu? Isso mesmo, Carlão. Olha, o dólar fechou hoje a R$5,67 aí, alta de 0,22%, o maior desde janeiro de 2022. E parte da culpa dessa alta, Carlão, é essa briga entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Para o nosso ouvinte entender o que está acontecendo, Carlão, primeiro, o Banco Central é quem estabelece a política monetária do nosso país. É ele quem define a taxa de juros. É um órgão independente e também autônomo, ok. O presidente do Banco Central é um cargo que usufrui de livre autonomia. Ele tem poder de decisão livre de influências políticas. E quem está na presidência do Banco Central é o Roberto Campos Neto, que vem tendo problemas com ninguém menos que o presidente da República. O Lula, ele vem criticando a forma como Campos Neto vem conduzindo a política de taxa de juros. E Lula vem dizendo que, como ele não pode interferir na política do Banco Central, ele vai colocar o indicado seu assim que Campos Neto deixar o cargo ainda esse ano. Só o fato de dizer isso, Carlão, de persistir nessa ideia já é uma interferência política e o mercado vem reagindo negativamente desde a semana passada. Por isso que o dólar vem aumentando assustadoramente. E isso não afeta só o turismo, que impede as pessoas de comprarem dólar, né, e de vender dólar, enfim. Isso afeta principalmente o preço dos combustíveis, o preço dos alimentos, o preço das
commodities, de do tudo arroz, que vem do de milho. fora, exato. Sobra pra gente. A gente paga aí esse aumento, Sobra né? pra Que vem defensivos agrícolas que são caríssimos, chega em dólar, afeta exato. no produto dos alimentos, enfim, tudo vai ficar mais caro. Por isso que o ambiente econômico, ele é de hostilidade nesse momento, que reverbera no ambiente político. Aí a ala bolsonarista defende Campos Neto, que Campos Neto está desde da época da presidência de Jair Bolsonaro. E isso provoca uma grande queda de braço com o governo Lula. Situação difícil que tende a piorar mais ainda, Carlão e Karime. Não tá fácil não. Cadu, então traz os outros destaques, as rapidinhas do dia, Cadu. Bora lá, rapidinho. Karime, Carlão, agora à tarde teve aquela reunião que a gente vem falando entre os parlamentares da bancada do Amazonas e a equipe econômica do governo do estado para definir os últimos acertos, os preparativos para a reforma tributária que deve ser votada ainda essa semana. Agora, com essa história da carne, eu já não sei de mais nada, viu? Como a gente já sabe, existem alguns trechos da proposta de regulamentação que foi apresentada pelo governo Lula que precisam ser ajustados para evitar perdas à Zona Franca de Manaus e também ao governo do Amazonas, a arrecadação do estado. Então, hoje os deputados se reuniram, conversaram com esses técnicos, eles entenderam, os parlamentares, eles entenderam o que está sendo pedido por essa equipe técnica para que eles possam, lá no plenário, defender o nosso estado durante a votação. Então, o preparativo é esse, o ensaio é esse nesse momento. Mudando de assunto, falando aí da nossa bancada, saiu a lista dos cabeças do Congresso 2024. É uma lista feita pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. É uma entidade bastante respeitada aqui em Brasília, Karime e Carlão, para indicar os parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. E nessa lista dos 100 parlamentares cabeças da nossa bancada estão apenas os senadores Eduardo Braga, que ficou aí em 31º lugar, e Omar Aziz em 68º lugar. E na lista dos 50 parlamentares em ascensão estão aí o deputado Paulderney Avelino, em 14º, o homem acabou de chegar e já está na lista dos cabeças, e Silas Câmara, que é o líder da bancada evangélica, e que ele está em 44º lugar. Então, parte da nossa bancada está nessa lista dos parlamentares mais influentes de 2024. Okay. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada, Cadu. Até amanhã. Boa noite. Valeu, Cadu. Galera. Um abração. Vamos comer picanha. Vamos tentar. Viu? Vamos lá. Valeu. 6h36 agora. Mix. 18 horas. Esporte. Legal, o giro esportivo, Cid Soares na área. Cid, hoje o Brasil enfrenta a pedreira em Colômbia. Será se dá para se classificar frente à Colômbia, Cid? Olha, você falou certo, pedreira, viu? E muita. O Brasil realmente enfrenta a Colômbia hoje pela Copa América, terceira rodada. Os times vão a campo no gramado do Santa Clara a partir das 9 da noite. E o Brasil chega para essa partida aí com uma goleada até sobrenatural por 4-1 sobre o Paraguai. Sim. Mas também tem 3 empates antes disso. Sim. A seleção brasileira busca a liderança do grupo D. A partida acontece no Levi's Stadium, lá em Santa Clara, lá em Califórnia, e fecha a fase de grupos aí do torneio nos Estados Unidos. Os últimos 4 jogos. Do outro lado tem a Colômbia, a pedreira, vem de uma série de 4 vitórias. O negócio não vai ser muito fácil, não. Mas enfim, vamos torcer, né, claro. E olha, o Amazonas está com as atenções voltadas aí pro jogo com Vila Nova. Esse duelo contra os goianos está marcado para a próxima segunda-feira, dia 8 da noite, nosso horário aqui, no estádio Carlos Amit, pela 14ª rodada na Série B do Brasileirão. O técnico Rafael Lacerda não poderá contar com 2 jogadores, e são eles, olha, Sassá, grande Sassá, e o lateral Fabiano. Eu fiquei tristérrimo com esse negócio aí. Ambos receberam o 3º cartão amarelo no jogo contra o Avaí e terão que cumprir suspensão automática. Ficou 2 ruim, craques, né? São os craques do time, né? E hoje o Brasil estreou aí com vitória no pré-olímpico masculino de basquete. A seleção esteve atrás aí durante a maior parte do jogo, mas virou no último minutinho ali, bateu, né? O Montenegro por 81-82. E o resultado encaminha a classificação da seleção brasileira para as semifinais do torneio, que acontece em Riga, na Letônia. A seleção brasileira volta às quadras na próxima quinta-feira, dia 4, contra Camarões, meio-dia no nosso horário. Se ganhar, o Brasil avança na primeira posição do grupo B. E olha, uma coisa, agora vamos falar de grana. Mbappé, reforço do Real Madrid, se tornou o jogador mais caro do mundo. Segundo a consultoria Football Benchmark,
né, o atacante francês viu seu valor de mercado subir a 244 milhões de euros, ou seja, 1,5 bilhão de reais. Com esse contrato de 5 temporadas assinado aí com o clube espanhol, é o valor jamais alcançado na história do futebol. Que tal? Bom, hoje, eu também, né? Hoje o técnico Arthur Elias convocou 18 jogadoras da seleção brasileira feminina de futebol para a disputa das Olimpíadas de Paris. Outras 4 foram chamadas para a lista de suplentes e poderão substituir alguma convocada em caso de lesão antes do início dos jogos. O Arthur Elias chamou 9 jogadores que disputaram a Copa do Mundo Feminina no ano passado, e entre elas a atacante Marta, de 38 anos, que vai disputar sua 6ª Olimpíada. E para encerrar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acabou de dar esse discurso aí da carne, ele sancionou nesta terça-feira, dia 2, né, a lei que cria o dia do Pelé, Rei Pelé, a ser celebrado em 19 de novembro, na mesma data que o Rei marcou o seu 1000º gol, e era o que nós tínhamos para hoje. Legal. Que maravilha, hein? Dia do Pelé, tá dia certo. Pelé. Obrigada, Cid, pelas informações. Valeu, até amanhã. Até amanhã. 18 horas. E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, passada a festa, surge uma notícia nada boa para o Festival Folclórico de Parintins. O Ministério Público de Contas pediu ao Tribunal de Contas que recomende ao governo estadual que se abstenha de repassar recursos para a festa no ano que vem. Isso se não houver licitação de uma empresa para as vendas de ingressos e de outros serviços relacionados à festa. Em nova representação enviada nesta semana, a Procuradora de Contas, Elisandra Álvares, diz que há quase em regime de monopólio. A representação foi admitida pelo Tribunal de Contas e deve ir a julgamento. A tendência é de que o Tribunal de Contas recomende que os responsáveis pelos bumbás tomem medidas para fazer uma espécie de licitação. Até que a decisão seja tomada, fica a suspeita sobre favorecimento na escolha da empresa que hoje vende os ingressos para o festival. E paira sobre a festa uma espécie de ameaça de repasse de recursos do Estado no ano que vem. O que se espera é que tudo seja resolvido e que o festival em 2025 seja tão ou mais bonito do que o deste ano. 18 horas. Para 7-1, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.